versículo 15, Jesus Cristo disse, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, Deus foi colocando o desejo no meu coração de levar umas aulas para as crianças sobre portadores de necessidades especiais. Né? Nós sabemos que no nosso meio cristão, a gente pode pesquisar, a gente vê que é uma necessidade nessa área. E ali eu comecei a pesquisar, à medida que aquilo ia arder no meu coração, eu comecei a pesquisar. Né? Comecei a pesquisar, não tenho muito estudo, não entendo muito, pela direção mesmo de Deus. Né? Comecei a orar e pedir a Deus que Deus me direcionasse, né? O seu Espírito Santo fosse me direcionando. E ali eu fui estudando, pesquisando, e eu achei um site de uma mulher evangélica, e aquilo falou bastante comigo, porque ela é professora de criança, e ela relatando naquele site que aos trabalhos ela fazendo na igreja, o Espírito Santo de Deus fez a seguinte pergunta para ela: existem tantas crianças portadoras de necessidades especiais, aonde estão elas? E ela falou que ela começou a procurar, em todas as igrejas que ela ia, ela começou a procurar as crianças e não achava, e as poucas que ela achava, era pelos cantos. E ela pegou e disse que aí ela fez a pergunta ao Espírito Santo: mas cadê essas crianças que nem eu vejo? E o Espírito Santo de Deus respondeu para ela: estão em suas casas escondidas com seus pais envergonhados. E a igreja, o que vai fazer em relação a isso? Vai acolher? Ou vai deixar, né, o mundo acolher? O que nós cristãos, né, devemos fazer? Vamos acolher essas crianças? Vamos rejeitá-las? Porque se a gente rejeitar, o Espiritismo, ele acolhe. E são almas preciosas para Deus. E ali eu comecei a orar e eu fui dando aula para as crianças. Só que a gente é ser humano, né? Às vezes a gente dá uma falha, e eu me senti um pouco incapaz e comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, se o Senhor colocou realmente isso no meu coração, conduz as minhas palavras, conduz, né, para me poder levar. E sempre entrando na Bíblia, né? Sempre falando com eles, né, sobre o amor, sobre a aceitação. E quando foi um dia, eu subi antes de eu dar aula, e eu estava aqui embaixo, e antes de subir eu orei e pedi a Deus que o Senhor conduzisse aquela aula naquele dia. E quando eu subi, eu comecei a ministrar aula para as crianças. E a gente foi, quando a gente percebeu que foi algumas crianças, a gente tinha entrado nessa passagem de pregar o Evangelho a toda criatura. Então aí a gente ficou, né? E eles mesmos começaram, tinha mais. E para a gente pregar com um deficiente auditivo? Então o que eles vão apresentar aqui hoje foi ideia deles mesmos dentro da sala de aula. Eles mesmos pediram para eles irem lá na frente e representarem com o povo que eles têm, né, pela direção do Espírito Santo. Então tudo que as crianças vão apresentar aqui neste momento foi o Espírito Santo de Deus que conduziu a tudo isso. Não foi eu que falei para eles: faz assim, faz assim. Não, eles mesmos iam lá, faziam gesto. E se for um deficiente auditivo, eles faziam assim, e vai ser apresentado aqui hoje, que veio deles mesmo para a honra e glória de Deus. Porque eu creio que se Deus colocou também no coraçãozinho deles, é porque Deus tem propósito, né? A gente crê nisso. Então, o que as crianças vão ver aqui hoje, saíram do coraçãozinho deles, que eu creio que foi Deus que colocou. E que tudo seja para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Crianças especiais são aquelas que necessitam de atenção especial, cuidado especial, um olhar especial e um ato e um tempo especial da nossa dedicação. Saúde debilitada, paralisia cerebral, deficiência mental, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, dislexia, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física e síndrome de Down são algumas das especificidades que fazem com que aprendam, enxerguem, ajam e comportem-se de forma distinta da criança no desenvolvimento típico da idade. Qual é a responsabilidade da igreja em relação a uma criança especial? Sabemos que são amadas por Deus e salvas por causa deste amor. Porém, crer que as crianças especiais são salvas apenas em virtude de sua
especificidade, rouba-lhes a riqueza que o relacionamento com Jesus traz. Além disso, isso nos ajuda a dar uma boa desculpa para nos eximirmos da responsabilidade como cristãos com elas. E quanto às famílias dessas crianças, pesquisas relacionadas ao assunto revelam que as famílias que têm laços religiosos tendem a ter mais capacidade para lidar com o estresse adicional que, em geral, acontece quando os filhos têm necessidades especiais. Os especialistas sugerem que a comunidade religiosa tem uma responsabilidade com as crianças especiais e suas famílias. Deve ensinar estratégias às crianças especiais que as capacitem a incorporar a prática religiosa à sua vida diária, mesmo que não consigam entender conceitos abstratos. As famílias dessas crianças precisam de mais coisas, além de nossas orações. Necessitam nos ver abraçar seus filhos quando lhe damos as boas-vindas à classe da escola bíblica. Elas precisam saber que seus filhos ficarão seguros e contentes dentro das nossas igrejas. Por fim, essas famílias precisam saber que acreditamos que seus filhos merecem a alegria e a esperança proporcionadas pela devoção e pela fé. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Este versículo de Romanos, capítulo 10, versículo 14, nos diz nas suas entrelinhas: ore, estude, busque um jeito, pense em uma alternativa, use sua criatividade, use todos os recursos disponíveis e, se for preciso, corra atrás de novos recursos. Mas no que depender de você, não permita que essas crianças especiais e suas famílias passem pela vida sem desfrutar da riqueza do relacionamento com Jesus. Então vamos à prática. Enquanto não tivermos acesso a estudos ou instruções específicas sobre o assunto, como podemos, usando somente a criatividade que Deus nos deu, contar a mesma história de formas diferentes, de modo que todos possam compreendê-la? Por exemplo, como poderíamos falar sobre o pequeno Davizinho e sua vitória sobre o gigante Golias para portadores de deficiência visual, portadores de deficiência auditiva, crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, crianças com perturbações de espectro autista? Meu Deus, sai daqui, meu Deus.